Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública, dando continuidade aos assuntos do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Hoje a Caixa Econômica Federal fez uma live muito esclarecedora que eu vou mostrar os principais pontos aqui e ainda corroborar com esse conteúdo, trazer alguns exemplos. O Meu Tudo começou novas notificações também bem interessantes para que a gente entenda tudo desse empréstimo consignado. Não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição, vou fazer um vídeo bem rapidinho, só esclarecendo várias dúvidas que vocês estão mandando. No geral, o que eu tenho para falar para vocês é, se você conseguiu fazer um contrato e esse contrato está em análise, tenha calma, não fique fazendo outros contratos que em algum momento uma resposta você vai receber. Ah, já passou 48 horas? Por favor, pessoal, é a primeira semana. Inconsistências, demoras, problemas, era evidente que isso ia acontecer e os sistemas estão reagindo melhor do que a gente esperava. Muitas pessoas já conseguiram receber esse dinheiro do empréstimo consignado e com o tempo essa operação será regularizada e isso vai melhorando. Então, nesse momento, se você conseguiu fazer um contrato e ele está, seja no Meu Tudo, na Caixa ou em algum outro banco, aguardando aprovação, tenha calma, tem alguns pontos importantes para a gente entender e também algumas questões que vocês precisam ficar bem atentos. Só não esqueça de deixar o like, fazer inscrição para valorizar aqui o nosso trabalho do canal Consulta Pública. Vindo aqui para a nossa tela, a gente vai assistir rapidinho aqui o que falou a Caixa nessa coletiva de imprensa de hoje. A primeira pergunta é, estou com o nome sujo, posso contratar? Vamos ver o que a Caixa falou sobre isso. Agora a gente vai entrar nas dúvidas de quem tem crédito já, né? Já tem um contrato de empréstimo pré-existente. Se você já tem um crédito, seja de financeira, loja, telefonia, né? Se você tem qualquer pendência no seu CPF, alguma restrição no seu CPF, você pode contratar com a Caixa? Pode contratar normalmente com a Caixa em qualquer um dos canais de disponibilização do produto. Bom, então já sabe, ser negativado, ter algum problema de dívida não é um problema. Aí agora ela vem num ponto bem importante que vocês perguntam demais. Tem um empréstimo Caixa, posso contratar o consignado? Agora, se você tem empréstimo com a Caixa, essa é a próxima dúvida. Se você tem empréstimo com a Caixa, é muito importante o planejamento financeiro, tomar a decisão de contrair um novo empréstimo, tem que fazer a organização da parcela, inclusive se você for pegar esse empréstimo para liquidar o empréstimo anterior. Lembrar que a taxa de juros dos empréstimos importa muito, porque é o tanto que você vai pagar mais pelo valor que você pegou, que foi disponibilizado para você. Então, se você tiver em dia com seu empréstimo na Caixa, depois de fazer todo esse planejamento financeiro, você pode tentar a contratação no Caixa Tem, nas lotéricas, nos correspondentes. E se não der certo, você também pode procurar uma agência da Caixa. Se você tiver em atraso, aí é só nas agências da Caixa que você vai conseguir fazer essa contratação, porque primeiro vai ser necessário fazer a regularização desse atraso. Veja bem, o único problema teórico, segundo o que a Caixa passa, é se aquele crédito Caixa Tem estiver em atraso, se você não tiver cumprido com os pagamentos das parcelas pendentes. Caso não tenha nenhum atraso, isso não é um impeditivo de fazer você realizar essa nova contratação do empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Então isso é muito importante a gente entender e o melhor canal para negociação, caso tenha algum tipo de problema, algum tipo de pendência, é na agência da Caixa. Vamos ver o que eles falam mais. As dúvidas ainda que a gente... Aqui é bem importante, é sobre as mensagens que vocês estão recebendo. Aqui é a mensagem padrão de o resultado sair em até 48 horas. Vamos ver o que eles falam sobre isso. Recebe aqui, por exemplo, é essa mensagem, né? A sua proposta de contrato está em análise e o resultado sai em até 48 horas. Quando que você recebe essa mensagem lá no aplicativo? Você recebe após a contratação, enquanto a contratação ela está em avaliação e em averbação dessa prestação no seu benefício. Então é só aguardar essas 48 horas e o dinheiro, como a Carla bem explicou aqui, vai cair na conta onde você recebe o seu benefício do Auxílio Brasil. Você também pode consultar informações dentro do próprio aplicativo Caixa Tem quanto ao seu empréstimo. Na próxima dúvida aqui, a gente tem esta mensagem. No momento, você não se enquadra... Só antes dele falar disso aqui, então vocês observem, eles citam 48 horas, mas a gente tem que começar a considerar 48 horas úteis, feriado não conta isso, porque tem que toda essa fila andar. Ah, você fez o contrato e passou de 48 horas, essa análise às vezes está atrasando um pouquinho, às vezes por conta
de ter muita gente no aplicativo, as ações que você toma, até que isso seja registrado oficialmente, às vezes demora um pouco por conta de todo esse atraso nessa operação. Várias camadas eles têm que usar algumas estratégias de programação, que quando você faz uma atividade, nem sempre isso automaticamente já vai para a data prévia, então eles trabalham em lotes, isso faz com que alguns atrasos e inconsistências ocorram nesse momento inicial. Se você já deu as 48 horas até hoje, mas ainda o contrato encontra-se pendente lá, aguarde que na segunda ou na terça, no máximo, isso deve ser processado e você deve receber uma mensagem ou com o dinheiro, ou então solicitando uma ida até a agência para regularizar alguma situação. Agora ele vai falar sobre as pessoas que receberam a mensagem de que não se enquadram nas condições para a contratação do empréstimo consignado. Esta mensagem ela vem nas principais situações aí, de quando o benefício está prestes a terminar ou você não atendeu a convocação do Ministério da Cidadania. Muito provavelmente você recebeu uma correspondência onde lá tem a orientação e é essa orientação que você deve cumprir para atender então a convocação. Na próxima dúvida, a gente tem aqui a mensagem de desculpe, não foi possível realizar a operação. Identificamos problema no seu CPF que impedem a contratação do empréstimo consignado. Bom, os motivos principais que levam a essa mensagem é na situação do CPF irregular, como a Carla também explicou, onde é necessário procurar o atendimento aí da Receita Federal e regularizar o seu CPF, ou então, se você ainda não recebe o benefício há 90 dias, né? Se você recebe há menos de 90 dias, você pode tomar essa mensagem, ou então ainda se você tem alguma dívida com a Caixa. No caso, se você tem uma dívida com a Caixa e receber essa mensagem dentro do Caixa Tem, a orientação é procurar uma de nossas agências e os nossos colegas lá vão orientar devidamente a tomada do empréstimo. Esse ponto aqui é muito importante, porque quando eles falam que em caso de alguma dívida, de algum outro tipo de problema, você deve buscar uma agência, porque as agências foram treinadas, ou teoricamente foram, a expectativa é que eles estejam treinados, para dar um atendimento melhor para vocês que já têm algum tipo de pendência e precisam fazer essa regularização. Sobre pagamento da Caixa, pessoal, uma coisa que é interessante a gente estar trabalhando aqui, deixa eu colocar o nosso ponteiro aqui, muitas famílias já estão recebendo, tá? Beneficiários que solicitaram na segunda e na terça já estão recebendo, alguns ainda não, por conta dessa dificuldade que eu falei para vocês de avançar os contratos, de que as coisas devem se regularizar com o tempo. Hoje surgiu o botão do consignado auxílio. A questão que eu tenho batido muito se você tem um contrato lá em Meus Contratos no Caixa Tem, ou lá no Meu Tudo, ou em qualquer outro banco, aguarde esse contrato ser processado, porque todos os bancos agora estão requisitando a data prévia. Todos os bancos com volume gigantesco. E tem uma outra questão, pessoal, que muitos de vocês não sabem ainda. O que está acontecendo? Várias famílias solicitaram em mais de um banco. Então, uma pessoa solicitou em mais de um banco e cada um desses bancos está mandando lá para a data prévia para eles realizarem essa verificação. Quando essa verificação é realizada, vem um retorno de que a família não tem margem. Por quê? Porque a família já tem um contrato, ela solicitou em vários, um foi enviado primeiro e foi efetivado, outro não foi efetivado, mas é feita uma solicitação. Essa solicitação, ela gera um trabalho, ela demanda recurso tanto da data prévia quanto dos bancos. Então, se a gente tem 10, vou dar um exemplo, 10 pessoas solicitando, às vezes não são 10 solicitações. Às vezes dessas pessoas, 5 fizeram contrato em 2 bancos. Aí você já vai para 15 solicitações. Então, assim, às vezes é um fator de multiplicação disso que vai ocorrendo, e isso vai gerando filas, e até que esse fluxo seja regularizado, até que esse bolo inicial de pessoas, que é um grande fluxo, receba, a situação vai demorar um pouquinho a estabilizar. Como eu digo para vocês, o importante é que você consiga fazer um contrato, seja na Caixa, no Meu Tudo, escolha um, onde você conseguir um melhor atendimento, onde funcionar melhor para você, o valor difere pouco, e aí você vai conseguir pegar o empréstimo e você vai conseguir acompanhar a evolução desse contrato. É garantia que até 48 horas vem a resposta? Não, pessoal, não é garantia até 48 horas nesse momento inicial. Depois deve regularizar em uma situação de até 48 horas, uma situação mais rápida e efetiva. Agora, nesse momento inicial, vocês precisam de um pouquinho mais de calma. Depois dessas 48 horas de análise inicial, a tendência é que rapidamente o dinheiro entre na conta. Então, você pode consultar os meus contratos lá no Caixa Tem. Se consta mais de um contrato, provavelmente o mais antigo será homologado e os outros serão automaticamente descartados
e você talvez até receba uma mensagem de que você não tem margem para contratar. Mas às vezes essa mensagem de que não tem margem não é do contrato que foi efetivado. É que você tem 3 contratos, aí você recebe a mensagem dos 2 que não tem margem, mas tem um terceiro lá, que foi o primeiro que efetivamente foi homologado, que foi validado. E aí vai mudando o status lá no Caixa Tem, os valores e tudo mais. Sobre a situação de procure uma agência, como ficou claro ali na coletiva, na explicação deles, vários pontos a Caixa está direcionando para o atendimento presencial. E isso eu acho muito interessante, achei uma boa sacada da Caixa, porque às vezes no aplicativo Caixa Tem, não, é um robô, é um algoritmo, você não consegue entender qual que é o problema, qual que é a situação, se é inconsistência cadastral, se é alguma dívida com a Caixa. Muitas famílias nem sabiam que estavam em averiguação ou revisão cadastral e agora, por não conseguirem contratar, estão recebendo essa informação. Então, quando eles encontram algum tipo de questão, seja de problema na conta, de inconsistência, de pessoas que poderiam pegar esse empréstimo, mas precisam de pequenos ajustes, eles mandam a mensagem de que que não é possível concluir a solicitação, pedindo para você procurar uma agência. E até mesmo se você não está conseguindo concluir no aplicativo, eu recomendo que você vá numa agência. Não na lotérica, porque a lotérica é quase que uma extensão do Caixa Tem. Eles não têm tanto poder de negociação, de avaliação e acesso aos dados. Então, se você está com problema no Caixa Tem, vá na agência, peça uma avaliação da sua situação, qual o motivo, e lá eles conseguem verificar tudo isso para você, se tem alguma coisa que consta como atrasado, essa situação bem completa. Por último, Meu Tudo. Muitas pessoas estão recebendo SMS ou vendo lá no aplicativo que seu crédito Auxílio Brasil está em andamento e você receberá o dinheiro em sua conta em até 3 dias úteis. Como isso, pessoal? É que é 48 horas, se a gente analisar a lei ao pé da letra, é 48 horas depois que o contrato é averbado lá na DataPrev. Então o banco, quando você faz a solicitação de contrato, ele não tem a obrigação de te pagar em 48 horas. Tem essa possível interpretação de que o banco tem 48 horas para o crédito, depois que eles pegaram os seus dados, pegaram o contrato, mandaram para o governo, isso foi efetivado e aí tem as 48 horas para liberar o dinheiro. Por isso que está demorando um pouquinho mais. Então imagina o Meu Tudo. Um aplicativo que nunca recebeu tanta notificação assim. Aí eles prepararam uma oferta. E tem um detalhe que também muitas pessoas não perceberam nesse momento. O Meu Tudo nunca imaginou que ia conseguir disponibilizar um valor maior do que a Caixa. A Caixa já estava anunciando que ia colocar juro menor, juro menor, juro menor. O Meu Tudo colocou o juro um pouquinho menor. Só que ele ficou menor do que a Caixa, ficou um valor maior do que a Caixa. Então, se eles estavam esperando 10 pessoas, na verdade, em vez de 10 pessoas, vieram 100. Então, eles também estão trabalhando para desafogar. Caixa, Meu Tudo, tanto faz, gente. É um dia para lá, 2 dias para cá. Eu sei que para vocês o dinheiro é essencial, vocês precisam o quanto antes. Mas eu estou falando aqui. Nesse momento, os casos mais graves são das pessoas que não estão conseguindo solicitar. Se você tem um contrato em aberto, em algum desses, seja Caixa, Meu Tudo ou outro banco, bom, você já está assim, na cara do gol, você já atravessou o campo inteiro, está quase fazendo gol. Agora, tem gente que está lá na outra trave, esperando para começar a jornada, que ainda não conseguiu avançar tanto. Então, se você já conseguiu que o seu contrato saia da primeira base, saia da informação inicial e avance, isso já é uma vitória. Agora vocês vão ter que ter calma. Segunda e terça vai ser um grande dia para desafogar isso. Então, o que eu falei ontem? Na quinta. Hoje é sexta. Ontem eu falei, olha, pessoal, amanhã a gente vai ter um andamento do fluxo de pagamentos. O que aconteceu hoje? Milhões de famílias receberam. Outras ainda não. Na segunda, mais um passinho. Na terça, assim vai indo. E aí, isso aí vai começar a normalizar o fluxo. E aí vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais acessível ir na agência. A agência da Caixa às vezes é difícil, quase nunca é acessível, mas sempre muita fila. Mas a tendência é diminuir essa demanda. Então, no Meu Tudo, está a previsão para pagamento entre os dias 19 e 20. Como assim se a lei diz 48 horas? Veja bem o que eu acabei de explicar para você. A lei diz pagamento em 48 horas a partir do momento que o contrato é oficializado, que o contrato está lá averbado na DataPrev. Então, só que se o banco não manda lá para verbação, ele fica segurando isso e ele te passa uma previsão. Só que nenhum banco está mandando imediatamente por conta dessa demanda gigantesca. Eles estão numa curva de aprendizagem. Eu venho falando muito isso para vocês, pedindo muito que vocês tenham calma, que é uma coisa que vocês devem odiar quando eu falo para ter calma, porque é um empréstimo consignado que vocês estão aguardando desde março. Então, vir aqui falar de calma é uma coisa que eu fico até um pouco envergonhado. Mas, gente, o problema não é
não é agora. O problema foi que demorou muito para sair o consignado. Essa demora aqui dos aplicativos tá até mais rápido do que eu esperava. Eu tô achando rápido isso. O empréstimo começou na segunda, a gente chegou na sexta com muitas famílias já recebendo, uma outra fatia já conseguindo fazer contrato. Os que estão com problema gradativamente estão conseguindo resolver. Eu tô achando até bem efetivo, tanto da Caixa quanto do Meu Tudo, que é ligado a QI Crédito, que são as duas empresas que estão operando mais. Estou achando super ágil diante do que poderia ser, depois de toda essa expectativa. O problema nessa história toda foi ter demorado de março até agora. Se tivesse saído em maio, se tivesse saído em junho, tudo isso estaria resolvido, porque agora todos já teriam recebido, investido nos seus negócios, utilizado esse dinheiro para pagar outra dívida mais cara, enfim. Já teriam conseguido fazer algo útil com esse dinheiro do consignado. Então o problema foi essa jornada e agora está tudo arrebentando aqui no fim. Mas eu estou achando até que o fluxo... Eu esperava que muito mais problemas iriam acontecer. Eu estou até razoavelmente feliz com as famílias que me relatam que estão recebendo ou que conseguiram celebrar um contrato. E a partir de agora eu vou estar de olho em tudo que vai acontecendo. Vocês comentando, vocês mandando por todas as nossas redes. Nem sempre eu consigo responder individualmente, como eu sempre digo para vocês, mas eu leio quase tudo, pessoal. São milhares de mensagens, mas o que vocês me mandam, os feedbacks, isso é muito importante para que eu consiga entender o que está acontecendo direto de vocês. E são as pessoas que têm lugar de fala, que estão no seu lugar, que estão vendo esse mercado como ele está agindo, tá bom? Então aguardo também o feedback de vocês. Se gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, deixa o like, faça inscrição e tome muito cuidado com os golpes, tome muito cuidado com gente que vem com dica para você atualizar e manda link de não sei o que vai sair mais rápido. Muita atenção porque vocês sabem, os golpistas estão por aí e eles são muitos. Eles não vão ganhar pela qualidade, mas eles ganham às vezes pela quantidade, porque eles estão por tudo, tá bem? Um ótimo fim de semana para você, muito obrigado e até o próximo vídeo.